Honrar a pai e mãe é um dos mandamentos bíblicos, é um pilar fundamental da fé cristã, aquilo que também nós temos colocado em prática dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, e que tem reflexo até na nossa sociedade. Honrar pai e mãe está implícito um grande segredo de Deus para o nosso bem, para as bênçãos, para a nossa vida, e nós vamos tratar deste assunto. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata, um programa semanal da TV Manaim, aquilo que tem trazido ensinos, testemunhos e muitas bênçãos para o nosso coração. Nosso tema hoje é acerca de obedecermos os nossos pais, a importância disso, quais são também os desdobramentos da obediência e também da desobediência aos pais, aos responsáveis. Estamos hoje recebendo no nosso estúdio os nossos pastores, pastor Fernando, a paz do Senhor, pastor Fernando. Paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Arley e todos os irmãos que nos assistem. E também pastor Arley, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Fernando, uma alegria estar aqui. Amém. Os companheiros têm participado conosco deste programa e hoje vão contribuir também com esse tema que é fundamental para nós: honrar pai e mãe. Pastor Arley, é um tema que está em toda a Bíblia, não é verdade? É isso mesmo. O próprio Deus deu uma importância muito grande àquilo que é o papel dos filhos na família e principalmente diante dos pais. Vemos no Velho e no Novo Testamento muitos versículos onde Deus ele orienta os filhos que sejam obedientes aos seus pais. Vivemos hoje numa sociedade em que está se dizendo que os filhos têm que ser livres, têm que ter suas próprias opiniões, mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que a sociedade está colhendo os benefícios certos? Vamos abordar isso, vamos entender isso, pastor Fernando. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos, não é verdade? É verdade. É um dos mandamentos. É um dos mandamentos e tem um texto, pastor Márcio, que fala, se os filhos não obedecem os pais que eles veem, como vão obedecer ao Senhor que eles não veem? Interessante. Então, é uma base para a vida em família, mas também para a caminhada na presença do Senhor. Muito bem. Já lembrando que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele foi obediente ao Pai e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como fala Filipenses. Jesus é um mau exemplo para nós de um filho obediente. Inclusive, ele era sujeito a José e Maria, né? Tudo aquilo que foi ensinado, ele acatou. Ele foi obediente, um mau exemplo, né, pastor Arley? Jesus é o maior exemplo. Ele cita também esse mandamento. Capítulo 15 de Mateus, né? Exatamente. E esse é um dos versículos, talvez alguns dos versículos mais repetidos na Bíblia. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Eu gostaria até de ler o texto que o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 6 da carta aos Efésios: Vós, filhos, sede desobediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que maravilha! Então nós já entendemos, pastores e irmãos, que esse assunto é um assunto não do Velho Testamento, não só do Novo, mas é um assunto para todos nós, para todo o tempo, para toda a família e para os nossos filhos. A obediência aos pais. Pastor Fernando, quando diz honra, está implícito uma série de coisas, não é verdade? O que nós podemos entender quando fala honra pai e mãe? Nós entendemos, pastor Márcio, que é uma obediência incondicional, porque o filho ele ainda não tem uma experiência de vida. E os pais, o filho pode confiar de todo o coração, porque os pais amam. Eles sempre, raras exceções, vão procurar dar bons conselhos, boas orientações. E então nós vemos que é uma questão assim de respeito. Tem até uma parábola que o Senhor Jesus contou de 2 filhos que o pai deu uma orientação para eles irem trabalhar na vinha. De início ele não gostou
daquela determinação do pai, mas depois ele reconheceu, ele foi trabalhar. E teve um outro que ele falou que iria e tudo mais, mas acabou não indo. E o Senhor Jesus, ele destacou que quem agiu corretamente foi o filho que, mesmo não tendo gostado, obedeceu. Então é uma situação que o filho pode não entender uma instrução que o pai ou a mãe dê, mas ele tem que entender que vai ser o melhor para a vida dele, ele deve obedecer. Pela obediência ao pai, pela obediência à mãe, Deus vai honrar porque está na sua palavra, e aqui há um mistério. Porque quando nós obedecemos aos nossos pais, estamos obedecendo sobretudo a palavra de Deus. Amém? Amém. Esse exemplo que o pastor Fernando citou, ele é importante porque a obediência, ela está na ação, não só na palavra. Então o filho que disse, pai, eu vou, é como se ele dissesse assim, não, vou falar isso para o meu pai e tal, mas depois eu vou fazer outra coisa. Isso. Às vezes você observa tantos filhos, né, que o pai, acontece alguma coisa com o filho longe, o pai falou assim, mas ele falou para mim que estava indo na escola, que ele foi lá fazer, e depois foi para outro lugar. Então nós vemos que a obediência está sempre na ação, nunca nas palavras, não é? Perfeito. Isso que é importante. Porque às vezes os filhos, eles não vão gostar de algumas ordens que o pai vai dar. O pai vai falar alguma coisa para ele, até pela própria característica dele, mas se ele obedecer, às vezes mesmo não gostando, o Senhor vai honrar ele e abençoar. Bem. Pastor Fernando, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que fala e o que pede e o que Ele colocou na sua palavra. Se esse assunto, ele se repete muitas vezes, em muitos livros, em muitos momentos, o próprio Senhor Jesus citou algumas vezes a importância de se honrar pai e mãe, né? É porque realmente há um mistério nisso, né? Porque além de estarmos aqui tratando, no nosso caso, de uma igreja, de servos de Deus, mas a Bíblia aqui não separa. Honra teu pai evangélico, teu pai pastor, teu pai que é uma bênção e sua mãe que é uma serva de Deus. Não, honra pai e mãe. Aqui tem um mistério, né, Fernando? Porque eu entendo que Deus dá ao pai as condições, o governo, né, e a experiência de vida para estar educando o seu filho. E a mãe também, ela tem aquele instinto de mãe, né, pastores? Me lembro os meus pais, que não eram servos de Deus, mas aqueles conselhos, você sabia que havia um peso, né? Havia uma verdade naquilo. Olha, cuidado com essa amizade. Olha, volte tal horário. Eles sabiam o que estavam dizendo, né, pastor Arley? Sim. Eu também creio, e pela palavra, que sobre os pais existe uma bênção de Deus. Sim. E as palavras dos pais, muitas vezes, são o próprio Espírito Santo falando com os filhos. Sim. Eu também tenho a experiência dos meus pais ainda não serem da obra, mas mesmo depois de casado, eu tenho frequentado a casa deles para pedir algumas opiniões. Conselhos. E muitas vezes Deus usa os meus pais para falarem comigo. E os filhos, eles devem observar que o amor dos pais por eles é um amor vindo da eternidade. Amém. Que deseja a eles o melhor. Nunca um conselho do pai vai ser para prejudicar o filho. É um grande mistério, né, pastor Fernando? Eu entendo Sim. que o pastor Arley disse, é isso mesmo, né? É algo da eternidade. O amor do pai para o filho é um mistério, né? É um mistério muito grande. Bem, no texto de Efésios, há aqui uma continuidade, queridos, no versículo 3, que diz assim, no 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e o verso 3 diz assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Coisa maravilhosa, né? Maravilha. Então, o que é isso, pastor Fernando, para que te vá bem? Pastor Márcio, nós entendemos aqui para que te vá bem, o filho e a filha, que eles são obedientes aos pais, eles, em todos os setores das suas vidas, as coisas fluem bem. Por exemplo, nos estudos, na hora de constituir uma família,
ao exercer a atividade profissional, em especial para nós, né, na caminhada na obra do Senhor, né, em buscar o Senhor e servir ao Senhor, ou seja, as coisas vão bem em todos os setores da vida, porque o Senhor tem um projeto, não é pela metade parcial, o Senhor tem um projeto para os nossos filhos que é completo. O desejo do Senhor é abençoar de maneira Glória plena. a Jesus. Então, nós entendemos dessa forma Amém. esse texto. Eu queria até citar um exemplo bíblico, né, Sim. de um filho que a vida dele foi muito bem. Salomão, ele teve um reinado de paz, a Bíblia diz, com muita fartura, não é, prosperidade em todas as áreas, em tudo aquilo, justamente porque ele obedeceu seu pai. Eu quero ler um texto aqui, em 1 Crônicas, capítulo 28, quando Davi, ele orienta o seu filho Salomão. Ele diz assim: "E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado. Se, porém, o deixares, ele te rejeitará também. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra." Salomão cumpriu exatamente aquilo que o pai dele transmitiu para ele. Amém. Ele foi obediente, a vida dele, tudo foi bem. Se você olhar a história de Salomão, todas as coisas, tudo aquilo que ele julgou na vida como rei, não é, que simboliza a vida profissional, em tudo aquilo que ele colocava a mão, o Senhor prosperava pela obediência ao pai. Ao contrário de Absalão, que foi um filho de Davi, que se rebelou contra o próprio pai e as coisas não acabaram bem. Pastor Fernando. Eu ia reforçar o que o pastor Ali falou, justamente o filho de Salomão, Roboão, ele pegou tudo pronto, né? Toda a prosperidade, a bênção que o Senhor deu do reinado do seu pai, só que ele, na hora da dúvida, em vez de buscar o conselho do Senhor ou obedecer, seguir o exemplo do seu pai, ele foi buscar conselho com seus amigos. Da mesma idade. Da mesma idade, os jovens, e ele acabou colocando a perder. Houve uma divisão no reino, ele teve um prejuízo. Muito grande e muito bem colocado, porque muitas vezes os nossos filhos, eles ficam divididos entre o conselho do pai e da mãe, ou de alguém em casa que é responsável pelo jovem, pelo adolescente, e as amizades do momento, que são sempre aquelas pessoas legais. São aquelas pessoas que te valorizam, né? São aquelas pessoas que falam bem, que sorriem com você, mas nós sabemos que a orientação de Deus é dar valor, é honrar aquilo que vem de casa do pai e da mãe, que há um mistério e há uma bênção nisso, para que te vá bem. Interessante, nós falamos aqui sobre que vivas muito tempo sobre a terra, uma promessa, né, Arley? Uma promessa. Nós vamos ver que todos aqueles que foram obedientes, a Bíblia cita de alguns que, assim, e ele morreu velho e farto de dias, numa boa velhice. Isso. Numa boa velhice. Mas nós vemos também exemplos, hoje na nossa sociedade, de filhos que não têm ouvido conselhos do pai e são ceifados com antecedência, precocemente. Nós lembramos até de uma frase que o pastor Gideuti sempre dizia, que dentro dos presídios, muitas vezes, ali há presos com nomes bíblicos, que um dia, como criança, foram levados pelos pais na escola bíblica, cresceram dentro de uma igreja, os pais orientaram eles, mas em determinado momento eles deixaram de ouvir o conselho do pai, deixaram de ouvir a lei da mãe e foram ouvir aquilo que o mundo tinha para eles. Isso. E o mundo não tem nada, não é? Na verdade, a vida, ela está em obedecer. Amém. Agora nós estamos vendo aqui, pastor Fernando, quantas coisas boas, de bênçãos isso traz. Porque quando falamos de se viver muito, logo nos vem à mente a questão da saúde. É verdade, isso é importante, a saúde é um fator fundamental para você se viver bem. Mas outra coisa é que os conselhos do pai e da mãe te livram das ciladas deste mundo. Então você não vai correr riscos durante a sua vida e você sofrer de problemas
que nós temos visto nos nossos dias, como o pastor Arley citou, não é verdade? Já que falamos sobre isso, queridos, nós entendemos também que a desonra ao pai, se a honra ao pai e à mãe e aos responsáveis trazem bênçãos e promessas, o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. A desonra ao pai e à mãe, o próprio Senhor Jesus disse que traz uma grande dificuldade para quem não honrar pai e mãe. Então vamos falar rapidamente, abordar este lado quando o filho ele desonra o pai e desonra a mãe. E eu me lembrava, queridos, para começar, falando que quando você desonra o pai e a mãe e desobedece, você não é sujeito dentro de casa, você também não vai ser sujeito na escola, diante do seu professor, você vai enfrentar o seu professor, a criança vai enfrentar o diretor, as regras, a polícia, as regras da sociedade, e isso pode trazer reflexo, né, pastor Fernando? Sim. Nós vemos hoje que vários problemas que são enfrentados na sociedade em função dessa rebeldia que existe mesmo. E acaba que a pessoa que age dessa forma, ela só acumula prejuízos. Ela na escola não consegue ter uma boa formação, por consequência ela não consegue ter uma boa profissão e daí não consegue ter estrutura para constituir uma família, um ambiente de paz, de harmonia. Pelo contrário, Perfeito. Acaba constituindo uma família, mas um ambiente de conflito. Ou seja, quem não obedece acumula prejuízos, quem obedece, a bênção do Senhor é sobre aqueles que obedecem. É isso mesmo. Nós não estamos tratando aqui de uma hipótese, uma opção, mas uma verdade absoluta bíblica, de que se você obedecer o seu pai, você honrar a sua mãe, bênçãos virão sobre a sua vida. Você que é jovem, você que é criança e adolescente, essa palavra é muito boa e indicada para vocês. Seus pais, né, são aqueles que amam de fato a vida de cada um de vocês. E sempre o Senhor vai honrá-los também como pais, como avós, como tios, como responsáveis. E nessa obediência há bênçãos preparadas para o seu futuro. Eu estava me lembrando, companheiro, sobre Noé. Noé, quando ele se assentou na terra depois do dilúvio, plantou uma vinha, ele inadvertidamente bebeu daquele vinho demais, ficou fora de si, se expôs, e Noé possuía 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Cão, quando viu aquela situação, o pai estava embriagado, numa situação se expondo, ele veio, eu entendo que num tom até vulgar, veio e comunicou aos seus irmãos, provavelmente até zombando, mas os outros irmãos, Sem e Jafé, tiveram uma outra conduta. Então a palavra diz que eles vieram prudentemente, sem olhar a cena, né, com uma roupa, vieram por detrás e cobriram Noé. Mas quando Noé ele despertou, né, do efeito daquele vinho, então ele soube da história. Então nós vemos que a partir daquele momento, o que aconteceu com Cão e os seus descendentes, uma dificuldade veio sobre ele e seus descendentes, e uma grande bênção veio sobre Sem e Jafé, não é, Fernando? É verdade. Eu creio que isso reforça o aspecto de honrar pai e mãe, quer dizer, da honra, mesmo numa situação desagradável. Isso não dispensa que os filhos continuem respeitando, honrando, buscando proteger a família, ajudando a resolver alguma situação de dificuldade que aconteça. Então, nisso o Senhor é conosco para nos abençoar quando há esse bom propósito. Eles encobriram, eles não expuseram o seu pai naquela situação, porque assim como Noé, um servo de Deus, né?
muitos pais não são convertidos, mas serão, em nome de Jesus, serão futuros obreiros na igreja. E Deus já vê assim, né, pastor Arley? Exatamente. Os filhos, a honra devida é a obediência, mas também há situações que são da própria família, que os filhos têm que entender que não devem expor nem passar para ninguém. Há dificuldades que os filhos às vezes observam nos pais. No entanto, eles devem orar para que o Senhor possa operar e tratar. Quando a gente vê o caso de Naamã, não era a filha dele, a moça que estava lá, né? Mas ele tinha uma dificuldade que todo mundo... Ela não expôs aquilo, conversou com a ama, falou. Acho que o papel do filho tem que ser isso. Está vendo uma situação? Eu vou aos pés do Senhor, o Senhor vai dar vitória e eu vou continuar obedecendo o meu pai naquilo que for as instruções dele de acordo com a palavra. Não é por causa dessa falha dele ou dessa situação dele que eu vou me rebelar, vou fazer alguma coisa. Tem muitos filhos que, para viverem soltos, às vezes eles culpam tal atitude do pai. Isso não é bom, sabe? Sim. Na verdade, honrar pai e mãe em todas as situações, Exatamente. Desde que aquilo esteja dentro da palavra do Senhor. Exatamente. Nós sabemos que, independente do pai e da mãe serem perfeitos, quando há obediência à palavra de Deus, Deus honra e abençoa tanto o filho quanto também os seus pais. Nós vamos finalizar. O assunto ele é vasto, ele é profundo. É claro, nós não vamos esgotar num programa, mas nós gostaríamos de finalizar este episódio. Podemos até voltar em outros programas com o mesmo tema, mas eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 6. Aliás, Provérbios é um livro que traz muito sobre a criação dos filhos, né? Então, no capítulo 6 de Provérbios, lá no versículo 20, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço, ao teu coração e pendura-o ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pastor Fernando. Pastor Márcio, a obediência aos pais tem um aspecto aqui nesse texto muito maravilhoso, que ele fala assim, quando caminhares, isso te guiará. Então, quem caminha é porque encontrou o caminho. Falando que a obediência aos pais favorece essa experiência com o Senhor Jesus, que é o caminho, e aquele que é guiado pelo caminho é que ele está indo na direção certa, ele está caminhando, porque o Evangelho, a caminhada no Evangelho, ela é dinâmica. À medida que nós vamos obedecendo aos pais, à palavra, é o viver do Evangelho, é caminhar em direção à eternidade, protegido, guardado, amparado pelo Senhor. A obediência, ela está ligada diretamente à fé. Isso mesmo. Então, o Senhor disse assim, pela fé Abraão obedeceu. Eu quero dizer aos filhos que pela fé, creia naquilo que a palavra de Deus está te instruindo. Às vezes, pela sua razão, você não quer obedecer uma questão ou outra dos seus pais, mas pela fé, obedeça. E você vai ver os frutos que você vai colher no futuro, quantas bênçãos Deus tem preparado para você, portas abertas, bênçãos de constituir um lar feliz, um lar abençoado, você viver com seus pais em comunhão. Creia pela fé que a obediência trará resultados maravilhosos para a sua vida. Glória a Jesus. Bem, queridos, eu gostaria de terminar esse episódio acerca da obediência e de honrar pai e mãe com o versículo de número 22 que lemos aqui, que diz assim: Quando caminhares, isto te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Nós estamos numa caminhada. Enquanto estamos vivos, nós temos aí etapas a serem vencidas, como você jovem, você adolescente. Há um caminho pela frente, mas quando nós obedecemos e colocamos no coração a instrução, a educação recebida dos pais, aquilo vai te guiar até o fim. E a palavra diz assim:
quando te deitares, quando a Bíblia trata sobre a morte, morte é para o mundo, mas para o servo de Deus nós vamos dormir, nós vamos descansar. E quando chegar esse momento de deitar, tudo aquilo que nos trouxe até ali vai nos guardar, vai guardar a nossa salvação, a nossa integridade, a nossa dignidade, e Deus vai ser glorificado. Mas não termina aí, porque há uma conclusão. Quando acordares, falará contigo, porque nós vamos ressuscitar, nós vamos despertar desse sono. Quando Jesus voltar, os que estiverem mortos despertarão primeiro, e a igreja que estiver viva será arrebatada, e juntos estaremos com Jesus para sempre. E esse ensino e esta revelação que é eterna, esse amor do Pai, essa instrução vai falar porque estará viva na eternidade. Então, há um mistério nisso, há uma bênção nisso, e tudo aquilo que está na palavra não morre, porque a palavra de Deus dura para todo sempre. Amém? Meus amados, eu quero despedir dos pastores com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fernando e pastor Arley. A paz do Senhor. Paz, Senhor. Queridos, a paz do Senhor a você também que nos acompanhou nesse episódio. Nós estamos muito felizes em abordar temas que são pertinentes à nossa vida, aquilo que vai nos abençoar, nos gerar vida, bênçãos, alegria para você, para sua casa. Então, crescendo na Igreja Cristã Maranata, nós estamos entendendo, crescendo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor, que é eterna, que é viva, que é revelada ao nosso coração. Que Deus abençoe, até semana que vem. A paz do Senhor Jesus.